O quanto nós somos sugestionáveis, o quanto nós simplesmente somos pessoas e fazemos o que os outros apontam sem nós percebermos. Nós vimos já como nós funcionamos em grupos, como nós agimos de forma selvagem quando confinados, quando com simples pessoas perto de nós nos faz nos sentirmos maus e queremos fazer parte desse grupo. E quando a coisa é inconsciente, e quando é algo que basta uma única pessoa para nos dizer o que é para fazer, sem que essa pessoa diga o que é para fazer. Isso é o efeito Clever Hans. O efeito Clever Hans, ou também chamado de Hans esperto, se baseia num único cavalo. E o nome dele era Hans. Lá na Alemanha, na época de 1895, nasceu Hans, um cavalo que não teria sido mais espetacular do que qualquer outro cavalo que puxasse carroça. Ele não foi nenhum grande campeão de hipódromos ou alguma estrela de cinema como o Trigger do Roy Roger. Ele simplesmente ficou famoso por saber matemática. Ele tinha um dono chamado Wilhelm von Austen, que era professor de matemática e mestre de escola. E ele percebeu que Hans tinha condição de responder perguntas sobre matemática. E não é só isso, ele era capaz até de soletrar palavras, o que no alemão já não era muito simples, né? Bom, no alemão é que temos palavras que formam uma sentença inteira e é ótimo para xingamento. Von Austen era adepto da pseudociência chamada frenologia. A frenologia é aquela besteira em que você pode determinar a capacidade intelectual de alguém medindo a sua cabeça. E ele percebeu que no crânio de Hans tinha uma protuberância. Ele pensou, isso aí deve ser algum sinal de inteligência. E começou a fazer testes com Hans. E esses testes mostraram que Hans conseguia responder quanto era 2 mais 2, 5 mais 3, 8 vezes 4 e assim por diante. Isso ficou tão notório que ele levava isso em feiras e para várias pessoas para verem o quanto Hans era esperto. Alguns cientistas ficaram meio encucados com isso. Poxa, será que ele realmente sabe fazer contas? Será que ele consegue soletrar? Bom, foi feita uma comissão de 13 pessoas chefiadas por um filósofo. Não era nem filósofo, era professor de filosofia. O pessoal ainda confunde isso, professor de filosofia com filósofo. Eu acho que o cara faz bacharelado hoje em filosofia, acho que se acha Voltaire. Bom, enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que essa comissão realmente estava chegando à conclusão que Hans era esperto, mas alguns ainda eram resilientes contra isso e resolveram fazer outros testes. Mas o professor Karl Stumpf, que era o filósofo lá encarregado da comissão Hans, já estava meio de saco cheio daquilo e jogou a bomba para um tal de Oscar Funst. O Dr. Funst era biólogo e psicólogo e resolveu estudar o caso do Clever Hans bem a fundo. Só que ele prestou atenção não no Hans, mas nas pessoas que estavam em volta dele. E ele percebeu que todos os testes aplicados pelo professor von Austen eram plenamente acertados por Hans, mas quando os testes eram aplicados por outras pessoas, Hans não se mexia. Mostrava lá quanto era 3 vezes 5 e Hans ficava agindo feito um cavalo. As respostas eram dadas com o Hans batendo nos cascos, só que ele não se mexia, ele não fazia nada. Aí até que ele passava de novo para o professor von Austen e aí Hans batia lá os cascos. Quanto é que é 3 vezes 2? Ele acertava. O que será então? Ele prestou mais atenção aí. E era tudo uma questão de linguagem corporal. O professor von Austen dizia a resposta para Hans, mesmo sem ter consciência daquilo. Na sua ideia que Hans tinha que acertar, ele inconscientemente, através de microexpressões, conseguia mostrar para Hans qual era a resposta certa. Então ele simplesmente apontava no quadro e à medida que ele apontava as opções, Hans percebia qual era a que era certa. E, claro, cada vez que ele acertava, ele ganhava um porrão de açúcar ou uma maçã. Simplesmente condicionamento.
ele junta o conhecimento sobre o reflexo condicionado de Pavlov com o que aparecia lá, com as microexpressões feitas pelo professor von Osten. O que isso significa? Significa que nós podemos ter uma resposta mediante a quem nos faz a pergunta, e a pessoa que nos faz a pergunta pode nos induzir, mesmo que involuntariamente, a dar a resposta que ele quer. Isso acontece muito nos interrogatórios policiais. Em alguns casos, eles direcionam para a pessoa realmente confessar o delito, ou muitas das vezes ele não tinha essa intenção, mas acabou fazendo o suspeito confessar a si mesmo, apesar de muitas das vezes esse suspeito ser inocente. Não que todos os suspeitos sejam inocentes, ou que a maioria deles seja inocente. Enfim, um que seja preso de forma errada por uma acusação, uma confissão mal feita, ainda assim é muito. O efeito Kleber-Hans ainda é estudado em vários outros casos. É utilizado em cães que farejam drogas. Muitas das vezes o cão não fareja a droga. Mas como é que é o caso do cão que fareja drogas? Eles não viciam os cães. O que acontece é que durante o treinamento o treinador brinca com o cão com vários brinquedos, e dentro desses brinquedos tem a amostra de drogas. Então, quando o cão vai lá farejar a droga, ele não está procurando droga. Ele simplesmente ficou relacionando que a droga é o cheiro do brinquedo dele. Então, quando o cão vai lá, feliz da vida, caçar as drogas, na verdade ele está procurando o seu brinquedo. E muitas das vezes o cheiro está mascarado, ou com borra de café, ou com algum outro produto, mas isso é feito perto dos suspeitos que estariam traficando as drogas, lá as mulas, como é chamado, o sujeito que carrega a droga. Esses sujeitos acabam apontando involuntariamente as drogas, e o cachorrinho vai lá feliz da vida para encontrar. Acontece muito no efeito Kleber-Hans que a parte que está fazendo o teste sabe a resposta e induz o acerto ou o erro. Então, a melhor forma é isolar isso, fazendo um método científico de forma que seja duplo cego. Isso acontece na pesquisa científica, principalmente nos estudos de psicologia, onde o examinador não pode participar diretamente. E quando ele participa diretamente, acontece o que aconteceu no experimento de Stanford. Por isso que Stanley Milgram, quando ele fazia os seus testes sobre obediência, ele se colocava fora do ambiente observado. Ele ficava numa sala à parte, vendo por um espelho de face e ficava só lá observando. E quem estava lá aplicando não dava a menor noção de nada e ficava bem longe das vistas do operador e a pessoa que estava sendo estudada. Não se sabe muito o que aconteceu com o Hans. Alguns dizem que ele morreu, outros que teve vários donos, ninguém sabe o que aconteceu com o Hans. O que se sabe é que ele foi muito importante para os estudos de psicologia. E esse estudo é muito importante, como no caso do Dr. John Brown, especializado em psicologia cognitiva, que estudou como pessoas sejam influenciadas numa pesquisa que ele estava conduzindo sobre como a idade afeta o desempenho físico, onde ele induzia a pessoa a achar que ela tinha maior ou menor condição de fazer determinado exercício físico por causa da sua idade. Sendo que Branco queria mesmo ver o quantas pessoas podiam ser sugestionáveis nesse ponto. O efeito Kleber-Hans é uma coisa que nós podemos ver e podemos ser induzidos, ainda que involuntariamente, tanto por uma parte quanto por outra, a agir de algumas maneiras, e elas não são muito legais de vez em quando. Há muito o que nossa mente pode fazer e há muito que nós podemos nos enganar. Clãs, como nós podemos ser manipulados, mesmo sem sermos manipulados. Esse é André, do seu ceticismo.net.